Oi, gente, como vocês estão? Hoje aqui mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é pra contar um pouco como que é a questão da língua, do inglês aqui. Porque hoje a gente tá há 1 mês e 11 dias aqui, então a gente já viveu algumas coisas e a gente já pode passar informações pra você. Isso, e o tema de hoje é possível sobreviver na Irlanda sem inglês? Zero inglês? A gente vai contar um pouquinho de como foi a nossa preparação para chegar aqui na Irlanda, de como que tá sendo, quais foram as primeiras impressões e assim, a gente vai contar tudo detalhadamente para vocês. A gente vai fazer uma série de vídeos informativos para ajudar pessoas que querem vir para cá ou pessoas que têm o sonho de morar fora em qualquer país e saber as adaptações que tem que fazer e o que tem que estudar, enfim, mais ou menos isso. É isso, então se você tem curiosidade, já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta também se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta específica, que a gente responde lá vocês. Isso. Então o tema de hoje é possível sobreviver na Irlanda com zero inglês? A gente vai contar um pouquinho de como foi lá no começo de janeiro, que a gente decidiu vir pra cá, né? Isso, então quando a gente tomou a decisão de vir, a gente pensou, e o inglês a gente tem? Será que a gente consegue? Então a partir daí a gente não tinha nada, só o inglês de escola mesmo, mas a gente já não lembrava nada. A gente passou a estudar um pouquinho por dia ali, pra tentar vir com o máximo de inglês que a gente conseguisse. Em janeiro, que a gente tomou a decisão até o dia da nossa viagem, foram em torno de 6 meses. E juntando rotina, trabalho, cuidar da casa, enfim, a gente era recém-casados e tinha toda essa questão da correria, nosso emprego, nossa loja, enfim. A gente separava entre 30 a 1 hora por dia, 30 minutos a 1 hora, para estar estudando o inglês. Porém, entretanto, tinha dias que a gente não conseguia estudar, né? A gente conseguia ver bastante vídeo com Mário Vergara, ABC Fluentes. Foram alguns vídeos que nos auxiliaram. E lógico, o aplicativo mais famoso do mundo chamado Duolingo, que ajuda muitas pessoas a aprender o básico do inglês, né? Então, basicamente, quando a gente começou a estudar, a gente não lembrava de nada, porque a gente viu o verbo to be na escola há muito tempo atrás, acabou que a gente nem lembrava mais como é que era e tal. E foi isso. Aí a gente foi gradativamente estudando aos poucos, todos os dias. Tinha dia que não dava, pela correria do dia a dia, porém a gente aos poucos fomos aprendendo, né? Aprendendo o básico, vamos dizer assim. E a gente vai fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como foi chegar aqui? Quais foram as primeiras impressões? O que a gente achou do inglês irlandês, né? Que é o inglês mais puxado pro britânico. E como que a gente tá agora? Se a gente tá bem, se não tá, se tá mal, se tá uma loucura, enfim. Bom, voltando só um pouquinho, uma dica bem legal que eu fazia muito também, porque eu não era muito do vídeo em si, eu gostava de fazer os meus resumos. Então eu ia pro chat GPT e pedia resumo pra ele mesmo sobre, por exemplo, os tempos verbais que a gente estudou, os 3 mais simples antes de vir. Então eu chegava, pedia, e aí eu pedia exercício, ele corrigia, então eu acho uma dica bem boa, que eu usei muito e me ajudou muito a memorizar e a entender de maneira mais prática possível e rápida. Porque às vezes o vídeo tem aquele tempo ali, que às vezes ou você adianta, ou você pula. O chat GPT não, ele manda um texto, você, não entendi tal coisa, ele vai lá, te explica de novo e fica bem mais prático. Botando uma introdução aqui completa e bem resumida, tá? A Irlanda é um país que a maioria das pessoas falam inglês, tá? Inglês mais semelhante ao britânico, não é o inglês dos Estados Unidos. Mas não é a mesma coisa? Não. É como se fosse um sotaque do Nordeste com um sotaque do Sul. Existem algumas palavras que são trocadas, os sons são diferentes, algumas formas verbais são completamente diferentes. Então, é mais ou menos isso. E aqui na Irlanda também, o pessoal, alguns ainda falam gaélico, que é o idioma nativo deles. Não é que eles não entendem o inglês americano aqui, eles entendem. Só que eles estão acostumados com o irlandês mesmo. Então, às vezes, você vai falar com uma palavra que eles estão acostumados no irlandês, você fala no americano, eles ficam tipo assim... Eles entendem, mas eles estranham um pouco. Sim. Então, só convivendo aqui mesmo pra você ir pegando o sotaque e aprendendo. A gente vai contar como foi os primeiros dias aqui e escutando esse inglês, né? Como foi chegar? A primeira pergunta é como foi chegar aqui e dar de cara com o inglês irlandês? Bom, a gente chegou no aeroporto de Dublin, isso há 1 mês e 11 dias atrás, bem recente. E a primeira informação que a gente precisava era aonde que a gente pega o ônibus para a nossa cidade, que é Limerick. A gente estava em Dublin, capital da Irlanda, porém a gente precisava ir para Limerick, que é a cidade onde a gente mora. E
a gente abriu a porta do aeroporto assim e pensamos, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente só escutava o inglês e a gente não sabia ainda falar e entender. Então isso foi bem intrigante, né? Eu olhei pra trás e falei, amor, a gente precisa saber aonde pega esse ônibus. Lógico que a gente tinha o contato do pessoal aqui da escola e tudo mais, já tudo certinho, porém a gente precisava pegar informações lá na hora, né? Então, eu vi um cara assim, encostado no alambrado que tinha, e eu tentei desenrolar o máximo ali, perguntando, where is Buzz in the Limerick? Tipo assim, um inglês bem basicão, o cara, tipo assim, simplesmente foi muito educado. Ele falou inglês ali bem lento, falando que era na outra rua que eu pegava o ônibus, né? E foi aí que foi o primeiro contato que a gente teve com o inglês irlandês. Uma curiosidade, aqui as pessoas elas não são intolerantes, por exemplo. Se você não sabe a língua deles, eles vão ter paciência de talvez deixar você pegar um tradutor, eles têm paciência com isso. A grande maioria. Tem aquelas pessoas que não, tipo, já nem te respondem. Mas a maioria, eles têm paciência, né? Sim, e aí a gente foi, atravessou, chegou onde tinha um ônibus, mas eram vários ônibus para várias cidades diferentes e a gente tinha que saber qual era o nosso ônibus. E aí lá foi ele de novo, porque ainda sou um pouco, mas eu era mais ainda travada, então tipo, eu até sabia, mas eu ficava com vergonha, então não ia. E aí ele foi lá e perguntou para uma outra mulher, uma outra pessoa, onde ficava, tipo, exatamente o ônibus e que hora saía, porque a gente tinha chegado lá, não tinha noção de horário, de nada. E aí, como foi? E curiosidade, a gente tava sem o chip, né? O sinal de telefone, a gente não tinha internet. Então não tinha o Google Tradutor ali na hora, então foi bem que ter que desenrolar mesmo. E assim, a curiosidade é, a Thaís tem o listen, que é o escutar e entender melhor do que eu, e eu tenho o falar melhor do que ela, então acaba que um vai completando no outro. Aí teve a hora que a gente chegou na mulher, eu perguntei e eu não tava entendendo nada, a Thaís já conseguiu entender, ela traduzia pra mim e eu respondia a mulher. Então foi uma loucura ali no começo, mas deu tudo certo, a gente conseguiu pegar o ônibus, a gente conseguiu chegar. Mas antes disso, uma curiosidade, tava parada uma senhora ali, a gente descobriu onde que era, a gente sentou no ponto e esperou, porque o ônibus ia demorar 1 hora ainda. E aí, nisso que a gente sentou, ficou uma mulher, tipo, olhando pra gente, assim, doida pra puxar assunto. Aí, eu falei assim, essa mulher ainda vai puxar assunto com você. Dito e feito, passou alguns minutos, ela começou a perguntar. Aí eu já olhei pra ele, tipo, meu Deus, ferrou, e agora? E aí ela começou a contar, e aí eu começava a traduzir pra ele, e ele tentava falar com ela. E aí ela contou que, acho que ela tem a melhor amiga dela, era brasileira, alguma coisa assim. Aí ela começou a contar da vida dela, do marido, que ela tinha vontade de ir pro Brasil, perguntou de onde a gente era. Tudo isso, tipo assim, enrolando muito no inglês, mas ela entendia. E aí chegou um momento que a gente estava com alguma dúvida e a gente precisava da internet. E a gente não tinha lá. E lá no ponto não tem Wi-Fi. Só no ônibus e no aeroporto. E aí ela compartilhou a internet dela com a gente. Tipo assim, super querida, super querida. Ali a gente se olhou e falou assim, caraca, receptiva. Porque era o nosso primeiro contato direto, conversando. Tipo, não pedindo informação, mas conversando com alguém daqui. E aí, tipo, o estranho é que ela era daqui. Ela com certeza sabia qual era o ônibus, que hora chegava. Mas só era um assunto pra puxar e conversar mesmo, pra passar aquele tempo. Sim. Outra pergunta que a gente se faz é quais que são os pontos mais difíceis do inglês? Eu vou responder depois você responde. Cara, na minha opinião, atualmente o ponto mais difícil é você falar o inglês. Porque o entender, com o tempo, você começa a entender. Tem coisas que não, porque pessoas de outras nacionalidades que falam inglês é bem complexo. Porque, por exemplo, eu convivo no meu trabalho com algumas pessoas do Paquistão. O inglês deles é muito difícil de entender. Já o do irlandês, querendo ou não, você entende mais. E o americano mais ainda. Mas assim, acho que o mais difícil é o falar. Porque, por exemplo, às vezes você quer falar, você quer expressar alguma coisa, alguma curiosidade, você quer puxar assunto com a pessoa e você não consegue. Você se sente assim, poxa, igual um exemplo hoje na aula, entrou um assunto de política que eu sou bem interessado. Eu queria falar com o meu professor e eu não consegui expressar, tipo, jogar no Google Tradutor e ler e perguntar, sabe? Então, pra mim, o mais difícil hoje, em primeiro lugar, tá o falar e o segundo, o listen ainda, que às vezes outras nacionalidades é bem difícil de entender. Sim, pra mim também é o falar, porque o listening, pra mim, tipo, eu consigo pegar a ideia que a pessoa quer, assim, não 100%, tá? Mas, tipo, na maioria das vezes eu consigo pegar pelo menos a ideia, o que ela tá perguntando, mas o falar, tipo, porque a gente fica querendo falar, tipo, exatamente certinho, na velocidade certa, tudo certo, e a gente ainda não tem tempo pra isso, a gente se cobra muito. Então, realmente, tipo, o falar é muito difícil.
Mas é isso, é questão de um dia após o outro. Quanto mais você tenta, e você tem que estar aberto para tentar, porque quanto menos você tenta, menos você fala, então menos você aprende. Então, só tentando mesmo. Isso. E a outra pergunta seria, qual é o avanço que a gente teve de quando a gente chegou há um mês atrás e hoje, né? Eu vou responder, eu sinto que eu melhorei muito. Assim, eu vou botar aí numa escala de 0 a 100, eu devo ter chegado com 5. Hoje em dia eu me considero que eu tenha mais ou menos uns 15. Mais. 15 a 20%. É o que eu considero. Eu acredito que eu ainda tenho muito para evoluir, para conversar fluente, para entender tudo, todas as nacionalidades. Mas eu acredito que hoje eu tô no 15 a 20. E você? Eu acho que vamos botar aí que eu cheguei com, sei lá, 8. 8 a 10. Eu considero que eu tô ali nos 20, 25, por aí. É porque essa questão de nacionalidade é que a gente convive com muita nacionalidade diferente. A gente já convive com as pessoas da Mongólia, do Chile, do Equador, da Costa Rica, de todo mundo. Então, tipo, cada um tem o seu jeito de falar. Então, é uma coisa que, tipo, a gente entende, mas fica tipo, será que é isso mesmo? Mas é isso, eu acho que eu tenho muito a melhorar também, mas a gente tá evoluindo. E a última pergunta, que é o tema do vídeo, é possível sobreviver na Irlanda sem inglês? A minha opinião é sim. Você consegue sobreviver aqui na Irlanda sem o inglês. Vou te explicar o porquê. Aqui é um povo muito receptivo, aparentemente, assim, até os dias de hoje. Tudo que a gente precisou usar o Google Tradutor, não tivemos problema nenhum. E a gente conhece pessoas também que vieram sem nada e continua sem nada, só tá aqui trabalhando. A pessoa vai para a escola pro intercâmbio, porém ela não quer evoluir no intercâmbio, então ela só vai lá só para marcar presença, porque precisa comprovar na imigração que você está estudando, mas é possível. Você consegue vir para cá sem nada de inglês e fazer dinheiro aqui, sobreviver e se mantendo. E também você trabalhando ali, querendo ou não, você consegue escutar, consegue falar e você vai subindo de nível conforme o tempo. Sim, eu também acho que é possível, só que eu acho que também que se você conseguir vir com um pouquinho a mais do que o mínimo, é excelente. Igual fez muita diferença se a gente não tivesse estudado esses 6 meses, ia ser muito mais difícil, porque por mais que eles sejam receptivos, tem coisa que mesmo falando devagar, mesmo quase soletrando, você não vai entender, porque você não conhece aquela palavra, aquele termo. Então, quanto mais você conseguir sair do mínimo, é bom, mas é possível vir com 0. Eu conheço pessoas que realmente nada, nem o how are you eles sabiam falar e consegue desenrolar, mas é mais difícil. Sim. E a questão do inglês também é o mercado de trabalho. Quanto melhor é o seu inglês, mais fácil você vai conseguir empregos melhores. Então, quem vem sem nada de inglês, com 0 inglês, você vai conseguir trabalhos que não precisam falar, conversar, entender. Então são trabalhos mais manuais, né? Que precisa da tua força física. Então é basicamente isso, né? Sim, Hoje o vídeo foi desse tema. A gente vai continuar com outros temas interessantes aqui da Irlanda. Espero que vocês gostem. E a gente traz mais atualizações, essa só foi a primeira, para a gente contar como que a gente tá vivendo, o que tá acontecendo. E é isso. Valeu!